Olá! E se a sua organização pudesse parar de, perder tempo caçando informação e começasse a usar o próprio passado para prever o futuro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num sistema que promete exatamente isso: pegar aquela bagunça de dados e transformar numa uma memória institucional inteligente e, o mais importante, útil. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. A organização aprende com o próprio passado? De verdade? Ou a sensação é que cada novo projeto começa do zero, com todo o aprendizado, todos os dados importantes, afundados num mar de arquivos e e-mails? É bem esse o problema que a gente vai analisar a fundo agora. O nosso roteiro aqui é simples, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente encara o desafio da informação caótica. Depois, a gente olha para a solução, uma tal de linha do tempo inteligente. Aí vamos entender o que faz tudo isso funcionar, a nota atômica. Vamos ver um exemplo prático do sistema em ação e, para fechar, qual é a vantagem estratégica que isso tudo traz para a mesa. Ok, então, primeiro ponto: o desafio da informação. Olha, pode não parecer óbvio à primeira vista, mas o custo de ter dados desconectados, isso é um verdadeiro ralo. Um ralo silencioso que suga recursos e, claro, oportunidades de qualquer negócio. E os sintomas, bom, acho que muita gente vai reconhecer. A informação fica presa em silos, cada departamento com o seu, arquivos espalhados por 1 milhão de pastas, e-mails. Aí o contexto de algo que aconteceu em março e uma decisão que foi tomada em setembro simplesmente some. O resultado disso, a gente já sabe: buscas que não levam a lugar nenhum, tempo jogado fora e, o que é pior, as conexões, os insights valiosos, eles nunca acontecem. É o conhecimento da empresa literalmente evaporando. Bom, chega de falar do problema, né? Vamos para a solução. Seção 2, a linha do tempo inteligente. A proposta aqui é uma virada de chave, uma mudança fundamental. A gente sai daquela organização manual de pastas para um sistema que se organiza sozinho. Mas afinal, o que é essa tal de linha do tempo inteligente? Pensa nela como se fosse um feed de notícias da própria empresa, que se monta sozinho, em ordem da cronologia certinha. A mágica toda tá aí. Ninguém cria isso na mão. Ela simplesmente aparece. Ela emerge das pequenas informações que são colocadas no sistema, construindo a história toda sem esforço nenhum. E olha, isso aqui ilustra perfeitamente a mudança de paradigma. De um lado, o jeito tradicional de gerenciar as coisas. Pasta manual, contexto todo picado, buscas que demoram uma eternidade. Do outro, a linha do tempo inteligente, organização automática, contexto conectado e o pulo do gato, a capacidade de gerar insights muito, mas muito mais rápido. É exatamente a diferença entre procurar uma agulha no palheiro e, bem, ter um mapa do tesouro na mão. Ok, a ideia parece ótima, né? Mas como é que isso funciona na prática? Bom, é agora que a gente entra no coração do sistema, a nota atômica. Pensa nela como se fosse o DNA da memória da organização. O princípio é surpreendentemente simples. Cada fato, cada evento, cada pedacinho de informação que importa vira uma única nota atômica, separadinha. Uma reunião vira uma nota, um e-mail importante vira uma nota, uma decisão, um protocolo, tudo vira uma nota. E o poder de cada notinha dessas vem de 4 pilares. São 4 metadados, 4 informações-chave que dão inteligência a ela. A gente tem crono, para cronologia, autos, para saber a origem e o caso, arquivo, que é o link para o documento original, e related, para fazer as conexões com outras notas. Agora, o interessante é ver como cada pilar desses trabalha. O crono, por exemplo, ele registra a data exata do fato. E o poder dele é ordenar tudo automaticamente na linha do tempo. Simples assim. O autos, ele indica de onde veio aquilo, tipo um número de um processo. O poder dele é filtrar e deixar a gente ver só um caso específico. O arquivo, esse conecta a nota com a fonte original, ou seja, acesso imediato à prova. E por último, o related. Esse é o que cria os links com as outras notas. E o poder estratégico disso é construir uma verdadeira teia de conhecimento, conectando coisas que aconteceram com anos de diferença. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na vida real. Seção 4, o sistema em ação. Para ficar bem claro, vamos usar um exemplo prático de um caso jurídico. Então imagina o começo de um caso. Acontece o primeiro contato com a empresa. Certo. A gente vai lá e cria uma nota para isso com uma informação crucial. A data. Por enquanto é só isso. Uma pecinha solta no sistema. Aí passam alguns dias e acontece um segundo evento.
Uma reclamação é registrada. Beleza. Nova nota, nova data, mais uma peça do quebra-cabeça é jogada lá dentro do sistema. E, finalmente, a petição inicial é protocolada. Terceira nota, com a sua data. Agora a gente tem 3 pontos de informação que, aparentemente, não têm conexão. Só estão lá, flutuando no sistema. E agora vem o momento ahá. Sem nenhum esforço manual, sem ninguém precisar fazer nada, só pelo fato de existirem, as 3 notas são lidas pelo sistema e, bum, organizadas na hora, numa linha do tempo certinha, cronológica. A história do caso se monta sozinha, fica clara, ordenada. Isso é automação transformando dado solto em uma narrativa. E o ponto-chave aqui é que isso não é só um truquezinho de organização. É um sistema de gestão de conhecimento de verdade, robusto. Para quem já ouviu falar, a lógica é parecida com a da metodologia Zettelkasten, aquele método de conectar ideias de forma inteligente, só que aplicado num contexto prático, de negócios, ou seja, por trás dessa simplicidade toda, tem um conceito intelectual bem sólido. Ok, vamos para a última parte e ver como tudo isso se transforma numa vantagem competitiva de verdade. Seção 5. A vantagem estratégica final. É aqui que o investimento se paga, e com juros. O retorno estratégico é claríssimo. Primeiro, uma memória institucional muito melhor, que impede a empresa de cometer os mesmos erros de novo e de novo. Segundo, decisões mais rápidas e certeiras, porque todo o histórico está ali, a um clique. Terceiro, uma base de conhecimento que aguenta o tranco, que não some quando um funcionário importante sai. E, por fim, uma organização automática que escala junto com o negócio, sem precisar de mais trabalho manual para manter. No final das contas, tudo se resume a isso aqui, o número 1. Uma única fonte da verdade, interconectada, dinâmica, para todo o histórico da organização. É dar um fim naquela história de silos de informação e dar início, de fato, a uma inteligência coletiva que funciona. E para fechar, fica a reflexão. A organização está construindo memória ou está só acumulando arquivos? A resposta para essa pergunta pode sinceramente definir a capacidade de competir e de evoluir no futuro.